Olá, pessoal. Boa noite, né, aqui no Brasil, né? Hoje é dia 28 de novembro de 2023, para ficar registrado. Eu sou o professor Júlio Rezende, e esta disciplina é Internacionalização das Organizações. Temos a presença hoje de Frederico Costa e também seu sócio Daniel Straut. Então, na disciplina Internacionalização das Organizações do curso de Engenharia da Produção, temos trazido especialistas, pessoas empreendedores brasileiros que estão tendo experiências em internacionalização, né, e tendo sucesso e grandes desafios também nessa proposta, né? E aqui eu tenho também um pouco do currículo de Frederico Santos da Costa, né? Ele é CEO da Novia Global Connections. Ele é engenheiro e mexe pela Federal de Santa Catarina, onde também foi professor e pesquisador. Possui expertise de mais de 20 anos em transferência de tecnologia, articulando instituições e promovendo arranjos produtivos locais. Acumula prêmios de inovação e desenvolvimento sustentável como empreendedor e aposta no uso de tecnologias para impulsionar a qualificação de pessoas para o desenvolvimento territorial, né? Então, é interessante também, conversando com o Fred hoje, né? Ele tem formação em aquicultura também, né? Que é uma vocação também aqui do estado do Rio Grande do Norte, né? Tanto Santa Catarina como Rio Grande do Norte temos vocação aí para aquicultura, né? Então, um perfil bem interessante. E então, também se apresente, Daniel, também para nós aí. Muito prazer. Eu sou publicitário, sou formado pela ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, em Porto Alegre, sou gaúcho, vivo há 22 anos em São Paulo, e o meu trabalho é muito de conexão de marcas, né, de levar marcas brasileiras para o mercado de Portugal, o mercado europeu, e pelo lado inverso também, Portugal para o Brasil. Então, a minha visão concreta é como viabilizar, principalmente o roadshow, trabalhar na parte de educação, né? Como viabilizar ideias que sejam estratégias de marca, conexões de marcas. Agora nós estamos com um case com um instituto europeu de ensino superior, eles querem chegar no Brasil. Então, cria-se toda a estratégia também de comunicação para aí o lançamento do Instituto Europeu no Brasil. Então, temos aí essa visão de comunicação integrada, né? A adaptação de linguagens. A gente sabe que o português tem uma linguagem diferente, temos uma cultura muito diferente em Portugal. Parece que temos aí uma similaridade de língua, mas a questão cultural é muito distinta. Então, estamos trabalhando num estudo de como ser compatível, como falar a mesma língua num mercado tão distinto. Só para te trazer uma visão de tamanho de Portugal, Portugal tem 11 milhões de habitantes no país inteiro, e aqui na cidade de São Paulo somos 20 milhões. Então, a gente traz aí uma visão de um país inteiro para uma capital do Brasil. Então, e eu venho também com essa cultura de capilaridade, trabalhar com questões regionais, né? E eu estou levando isso tudo para Portugal aí para conectar marcas em Portugal. Esse é um pouquinho aí da, da minha visão com a Novia. Novia é um conceito de uma nova via, um novo caminho, né? E esse, resumidamente, é a minha visão de comunicação e estratégias de marca no mercado português. Excelente. Então, eu vou. Muito obrigado por você ter feito a sua introdução aí. Eu vou convidar aqui, então, Fred, né, que vai fazer a apresentação aí. Oi, Fred, fica à vontade aí para se apresentar ou complementar alguma coisa aí, para bater um papo aí com os nossos estudantes aí de engenharia da produção, né? E você está com uma apresentação muito boa aí, pelo que eu já vi, conteúdo muito interessante aí que vai agregar muito valor aqui para a nossa disciplina, né, que é a internacionalização das organizações. Então, muito obrigado por ter aceito o convite
de estar conosco hoje, tá? Obrigado, professor. Obrigado pela oportunidade, pela introdução e, sem muitas delongas aqui, vou apresentar um pouco do nosso trabalho, aproveitar um pouco dessa arte aí do Daniel e trazer de uma forma um pouco visual também o nosso trabalho. E muito interessante, só complementando aí minha formação, eu comecei um doutoramento na Engenharia e Gestão do Conhecimento na Federal de Santa Catarina, que surge a partir do Departamento de Engenharia de Produção, né? E eu acho muito interessante que isso já vai fazer mais de uma década e já falávamos a época que o próximo, né, mais do que o petróleo, gerir o conhecimento seria o que tornaria as nações aí mais competitivas, né? Então, sem delongas, a Novel Global Connections busca aqui uma nova via, né, uma nova visão, o novo, o inovar, e a nossa grande missão é conectar ideias, pessoas e negócios, o que tem tudo a ver aí com o desafio proposto pelo professor Júlio em trazer um pouco da internacionalização, mas resgatando aqui uma boa parte de inovação e empreendedorismo e fazer um misto aí dessas palavras todas, e é o que a gente tem feito hoje na prática. Então, nós temos como missão na Novia hoje, pessoal, de simplificar rotas, né? E eu gosto de usar essas três palavras: qualificar, instrumentalizar e conectar, né? Pessoas para potencializar a inovação e a sustentabilidade. E essas três palavras, elas não têm qualquer efeito se não tiver as pessoas no centro de tudo. Então, nós temos uma visão muito humanizada, uma visão muito people-centric, de que não existe uma transformação sem a conexão humana. As ferramentas hoje nos proporcionam estarmos aqui extremamente conectados, né? Eu estou aqui numa cidadezinha singela, para quem gosta de vinho, eu estou próximo aqui à região do Douro, principal região produtora vinícola de Portugal, de onde vem o vinho do Porto, onde vem toda a história de Marquês de Pombal, aldeias de xisto e etc. E estou aqui conectado aí com o professor Júlio, com os alunos aí em Natal, Rio Grande do Norte, com o Daniel em São Paulo. Então, a tecnologia nos aproxima, mas o interessante é essa conexão que a gente gera aqui. A nossa visão de negócio, ele é muito ligado à inovação aberta, está no nosso DNA a inovação aberta, então a gente sempre busca conectar a academia com a sociedade, com o meio ambiente e principalmente com empresas e com políticas públicas. E quando a gente fala em empresas tradicionais, as corporativas e as startups. E a política pública, claro, que viabiliza toda essa conexão. Só para exemplificar, professor e colegas, como é que nós resolvemos, né? Como é que é a nossa visão na prática? Nós temos um desafio hoje na Europa de uma população envelhecida e até 2030 nós precisamos aqui de 20 milhões de cuidadores de idosos, né, a nível europeu. Como é que nós vamos resolver isso se as taxas de natalidade a nível europeu não vão suprir essa demanda, essa necessidade? Nós temos que, de fato, buscar nos países em desenvolvimento a mão de obra que vai suprir isso. Então, nós temos aqui, por exemplo, a organização da sociedade em Portugal, para aceitar essa mão de obra, esse imigrante, né, que vem de fora, mas também a sociedade prestador de serviço, né, o imigrante brasileiro, moçambicano, angolano, etc. As startups são ferramentas hoje estratégicas dentro do nosso portfólio, porque nós conseguimos dar capilaridade, nós conseguimos dar distribuição, nós conseguimos atingir um público maior numa maior velocidade de tempo. Então, utilizamos aqui algumas plataformas para identificar potenciais profissionais da área da saúde que queiram emigrar para Portugal e Europa e trabalhar nessa área. Isso aqui é só um exemplo, né? É um case mais real. As empresas em Portugal e a política pública em Portugal e Europa tem que estar muito alinhadas na recepção desse imigrante, né? E a academia, obviamente, está formando aí esses profissionais.
A gente traz aqui a nossa metodologia, que eu vou falar um pouco, o EAR, experimentar, ativar e representar. Eu gosto de trazer aqui, professor e colegas, o experimentar, mas eu gosto de fazer uma analogia aqui na corrida do ouro, né? Quando o garimpo se tornou uma boa atividade financeira, todos foram para o garimpo em busca do ouro, e quem mais ganhou dinheiro foi quem olhou de fora essa atividade e foi fornecer equipamentos de proteção individual e vendeu para todos os garimpeiros, né? Então, um pouco dessa visão a gente gosta de explorar também, de estar olhando os negócios de fora para a internacionalização. Sem querer estender aqui a nossa metodologia, porque eu acho que o objetivo aqui também não é só vender um pouco da prática da internacionalização, para que os alunos possam ver na prática, né, o que pode ser feito e como pode ser feito. Se nós olharmos hoje o mercado de internacionalização, as empresas de consultoria basicamente oferecem o mesmo portfólio de serviços e numa mesma sequência lógica de abertura de empresa, fixação de empresa, estratégias de marketing, posicionamento e visibilidade de marca, e depois, então, de fato, uma representação ou desenvolvimento de recursos humanos, de equipe no novo território. A gente busca fazer o caminho inverso, né, que é experimentar o mercado primeiro. E nessa experimentação nós conseguimos aqui criar métricas, criar indicadores, criar uma inteligência mercadológica antes mesmo de se abrir uma empresa, de se abrir um negócio, de se expandir um negócio. E a partir dessa experimentação nós criamos insumos, nós criamos informações fidedignas, né, para que a equipe de marketing, a agência de marketing, possa traçar as melhores estratégias de comunicação, ativar essa marca, conectar essa marca com parceiros. Então, o nosso grande diferencial hoje no mercado europeu justamente é a nossa rede de relacionamento. Então, você tem um negócio no Brasil que quer vir para a Europa, nós conseguimos em 30 ou 60 dias aqui criar a primeira prova de conceito, criar a primeira experiência com o mercado, entender como que esse mercado se relaciona, quanto ele está disposto a pagar pelo teu serviço ou teu produto e quais as adaptações que o teu produto ou serviço precisam para atender esse mercado. Então, o que a gente usa sempre é porque investir em estudos, abertura de empresa, contratação de pessoas, sem antes experimentar esse mercado, né? Estamos num momento hoje, realmente, motivo das olheiras aqui, ainda na terça-feira, é que a gente está num momento muito bom aqui a nível Europa, porque o Brasil está entrando em final de ano, então, para as empresas, para o empreendedor, para o empresário, ou até mesmo para o trabalhador temporário, né, que acontece muito, vem a alta temporada para o turismo, mas vem a baixa temporada para a maioria das empresas, porque é só despesa, contas para pagar, 13º, janeiro vem os impostos, e funcionários em férias, e etc. Então, o Brasil geralmente retoma as atividades depois do carnaval, e durante esse período, essas empresas, pequena, média ou grande empresa, ela pode estar experimentando e explorando aí o mercado europeu e aproveitar um pouco dessa diferença de sazonalidade para explorar novos mercados. Então, a gente trabalha muito essa estratégia, né? Hoje nós temos na região centro e região norte de Portugal as nossas atividades concentradas. Fred, só Fica à vontade, Júlio. Só um comentário. Você está compartilhando algum slide porque não está aqui aparecendo para a gente, não. Ou é só por enquanto, porque você tinha preparado uma apresentação também. Aqui não está compartilhando, não. Eu tô partilhando. Não sei, Daniel está Aqui está assistindo. aparecendo, professor. Aqui Tá está aparecendo também. Ah, tá. Obrigado, viu? Então é no meu aqui que não está aparecendo. Então, se está aparecendo... Acho que como anfitrião não aparece para ti, Júlio, talvez possa ser. Ah, tá. Então tá ótimo, então. Obrigado, viu? Tá sincronizado o meu slide com a minha fala, pessoal? Tá sim, tá sim. Tá? Tá bom. Obrigado. Então, retomando aqui, dando continuidade, a nossa grande concentração está mais na região centro e norte,
Nós temos aqui um grande desafio de desenvolver as regiões chamadas em Portugal de territórios de baixa densidade, são regiões mais de interior. Só para dar uma ideia em números, hoje, professor Júlio, na década de 90, 15% da população portuguesa vivia no interior, né? Hoje só 5%. Então, houve aí um êxodo rural fortíssimo. E o que é muito interessante nessa jornada, para quem pensa em internacionalização, o que nós temos aqui é uma infraestrutura pronta. Temos rodovias prontas, nós temos acesso à água, saneamento básico, eletricidade, telecomunicações, internet 5G, ou seja, escolas. Há casos de escolas que fecham por falta de alunos, né? Então, isso é muito interessante trazer para o brasileiro, que hoje existe um perfil que tem mudado muito enquanto imigrante, né, para nós brasileiros, temos percebido isso na prática. Eu costumo fazer uma analogia de que antes a esposa, né, do imigrante era uma cabeleireira ou fazia unha, e hoje ela é a dona do salão. Antes o brasileiro era o pedreiro, o pintor, hoje ele tem a sua empresa de prestação de serviços, ele já vem com uma mentalidade empreendedora, porque ele se deu conta que ele pode, de fato, trazer o conhecimento dele do Brasil e empreender fora. Então, acho que dentro dessa ótica e perspectiva de internacionalização é importante trazer isso. Estrategicamente, a gente está na região hoje, principalmente da Serra da Estrela, na Covilhã, e também Famalicão. Famalicão é o terceiro PIB portuguesa, muito pouco conhecido, mas estamos aí a em torno de 60 quilômetros do Porto. Ok? As nossas áreas de atuação, principalmente a imobiliária e construção civil sustentável, turismo, sustentabilidade, saúde e bem-estar, e a gente pode botar barra longevidade. Então, hoje, quando se fala em saúde e bem-estar, temos que falar em longevidade. Indústria têxtil e vestuário, economia azul, que é a minha área de formação inicial, economia circular, né, que vamos aí também dar alguns contributos aí com o professor Júlio em outra disciplina, a parte de Smart Cities, agronegócios, educação e sustentabilidade ESG. Aqui eu trago um pouquinho da segunda etapa, depois que a gente faz uma etapa de experimentação. Eu vou passar aqui 3 minutinhos aí para o Daniel fazer um bate-bola comigo, professor, para não ficar uma coisa muito monólogo. E como publicitário e quem conduz essa parte de ativação de marcas, eu vou dar aí e passar a palavra para o Daniel dar um contributo para nós aí também. Acho que o teu microfone está abafado, Dani. Está me ouvindo melhor? Bem melhor. Depois dessa fase de experimentação que o Fred traz aí na primeira etapa, essas 3 letras é como se fosse um trabalho sequencial, né? Então faz o diagnóstico e a imersão, a conexão, o matchmaking, né? Então, e aí depois a gente detecta a parte de comunicação. Comunicação é muito mais que que a marca, que design, né? É uma parte estratégica, uma parte de como conversar com o público. Então, tem ali Fechou? O Fred, mudou aqui, Fred, o slide. É tu que está partilhando. Então, tem muito mais uma visão cultural aqui, né? Como que eu vou trazer aí uma marca do Brasil que se conecte, que fale com a mesma linguagem do português, né? Então, temos aí várias maneiras, temos clientes que a gente está ativando neste momento, mas principalmente na visão de eventos, roadshows. O Fred deve trazer algum slide para continuar, mas ali só deixa eu fazer um ponto ali no anterior, o Fred. A nossa visão tem uma ferramenta muito importante, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, um podcast, né? Eu estou levando para Portugal o conceito de podcast como um conector de marcas. O podcast, tirando esses grandes players aí
de influenciadores. A gente traz a visão de podcast como uma conexão de marcas. Eu, por exemplo, eu quero conhecer o diretor de marketing da Nestlé. Se eu marcar uma reunião com ele, provavelmente ele não vai me desvendar tudo aquilo que eu preciso, né? Não vai me dar tanta informação. Eu marco um podcast, convido ele para um papo informal, ele vai me revelar coisas mais do que eu preciso, além de eu gerar conteúdo qualificado para as duas marcas, né? Então, gera audiência, conexão de marcas e, principalmente, me traz ali uma visão verdadeira de informações do que eu preciso. Então, temos essa visão de podcast. Estou só falando um pouquinho aí sobre o mercado estratégico de comunicação. Pode passar, Fred. Aqui a gente traz um case de ativação de marca com a Qatar Airways. Isso aqui era um projeto de comunicação interna para passageiros que viriam do Brasil para o Qatar. Então, tem um aplicativo, geolocalização, um trabalho de educação, né, de comportamento, como se comportar no Qatar, o brasileiro se comportar no Qatar, né? E aí tem umas derivações de trabalhos. Pode passar, prédio. Aqui nós temos 4 visões diferentes de clientes, né? Vou começar pela Dolce Gusto. A Nestlé queria potencializar, abrir um novo canal de vendas, tirando o varejo, né, e tirando o e-commerce. E aí a gente criou uma estratégia de venda por assinatura para profissionais liberais. Então, todo escritório de advocacia, todo laboratório médico consome o café, e a gente abriu aí um novo canal de vendas. Então, ele contrata por 30, 60, 90 dias aí a compra. Então, todos os dias marcados recebe o produto. O lançamento do chá Lipton não tinha no Brasil, o de sachê até 4 anos, 5 anos atrás. Nós criamos uma estratégia dentro de coworkings para ativar a marca do chá Lipton, com bônus de descontos. Ali em cima, à direita, tem uma estratégia com a IBM. Né? A IBM queria fazer um presente para B2B, um bot de atendimento personalizado, esses robôs de atendimento. E aí a gente criou uma estratégia de funil com uma personalização de inteligência artificial. E ali do lado esquerdo, a ativação do Aperol chegando no Brasil. Pode passar, Fred, senão eu me estendo muito também. E aqui, esse é um slide bastante importante, essa é a nossa visão para Portugal, né, de roadshows, usando o calendário também de eventos portugueses, de grandes eventos. Né, à direita, o Portugal Smart Cities, nós levamos uma comissão, uma missão empresarial, né, com empresários portugueses. Embaixo, ali onde está o Tubarão, a gente criou uma experiência dentro do Oceanário de Lisboa. Né? O Oceanário tem uma parte business, né, deles, que eles têm apresentações voltadas à sustentabilidade. Então, eles abrem o espaço para levar marcas para lá e fazer um evento temático com o Oceanário. Ali à esquerda é o Agreste TI. Esse trabalho nós estamos criando aí em desenvolvimento com a UPE, Universidade de Pernambuco também. A gente vai levar a inovação e tecnologia para o interior de Pernambuco, né? Então, tem um roadshow aí com 4 cidades. Estamos fazendo toda a captação de patrocínio, todo o desenvolvimento aí desse primeiro evento no interior de Pernambuco. E embaixo é um evento nosso, o Startout ESG, é um evento da Great com a Novia, pelo interior de Portugal também, pelas câmaras portuguesas de negócio. E ali tem um astronauta que eu gosto de trazer esse exemplo, como fazer uma grande ativação de marca com pouco investimento, né? Então, a gente sugeriu ali um cara vestido de astronauta passando pelo interior de Portugal, com QR Code no braço. Então, aquilo gera um bis, né, bastante grande, curiosidade. Isso vai para as redes sociais, e ali dentro
dentro desse QR Code tem uma ativação ali para uma landing page convidando para o evento, né? Então, esse é um pouquinho da nossa visão de comunicação e de ativação de marcas aí também em grandes eventos. Estamos preparando um material bastante também para esse evento. Dani, o legal aqui também, só para complementar e concluir a parte de ativação, todas as marcas aqui são o fato de você estar num mercado diferente e o fato de ser um mercado, às vezes a regulamentação desse mercado está preparado para o mercado brasileiro e latino-americano quando a gente se insere nesse mercado, é o que a gente tem sentido na prática. Por fim, não menos importante, né, para dar continuidade. Só uma frase importante. E dentro dessa conexão, pensando na internacionalização dessas marcas, elas aumentam o seu valuation, aumentam o seu valor de mercado, ela abre novos mercados, né, abre novos negócios, né, pensando em estratégia também da internacionalização, né? Show. E aqui só para concluir, onde que nós estamos aí presentes, né, para a parte de representação, então todo esse trabalho que foi apresentado, para dar a continuidade quando uma empresa de base tecnológica que tem aí parte ou totalidade dos seus trabalhadores, dos seus recursos humanos, da sua força de trabalho num regime de home office, por exemplo, né? Então não se justificaria a contratação de um efetivo muito alto. Então, acaba que a gente mesmo trabalha a representação, trabalha a área comercial dessas empresas, não só em Portugal, mas também no Brasil, Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, abertos aí à negociação, região do Moçambique, na África, e Santiago, no Chile. Aqui é para mostrar para vocês que engenheiros de produção, futuros engenheiros de produção, que tem uma base da administração muito forte, quando a gente fala no ciclo PDCA, ele segue a nossa vida ad eterno, que nós acabamos encontrando no mercado são algumas derivações, né, do PDCA, com alguns nomes estrangeiros para dar um glamour, né, mas a gente gosta de trazer um pouco dessa visão de ação personalizada. O check é a nossa abordagem ágil, né, uma interação constante aí com o cliente, e o aprimoramento, ou seja, está sempre num feedback, nos ajustes e melhoria contínua, principalmente engenheiros de produção que seguirem a carreira vão lidar com ela sempre. Aqui um pouquinho dos parceiros que confiam na nossa visão, na nossa entrega, né? A gente gosta de chamar parceiros, porque no final os nossos clientes também são parceiros, e acaba que todos se tornam parceiros de negócio, né? O que acontece? Em alguns casos, na parte de representação, a gente assume um modelo mais venture builder, né? No mercado de startups, isso é mais comum, de assumir um percentual do negócio aí. Essa visão o Daniel trouxe enquanto a gente estava preparando o nosso institucional, o nosso brand, a nossa comunicação, né? Essa visão do Nizam Guanais, que ela é fundamental, ela é super interessante para o nosso trabalho, que é o Chief Desnecessary Office, quem está de fora do negócio, olhando para o negócio. E para nós, no início, tem sido muito difícil tangibilizar, né, Júlio, esse trabalho de olhar de fora, dar um novo caminho e às vezes uma reunião, pessoal, de 1 hora, uma consultoria de 1 hora, uma mentoria de meia hora, de 1 hora, muda um negócio, muda a trajetória de uma vida, de uma pessoa, e realmente isso é incrível.
Tá aqui os nossos contatos, né? A apresentação está sendo gravada, vai estar disponibilizada, então tá aí o nosso e-mail, nosso telefone direto, ok? E eu vou interromper esse partilhamento aqui, professor, e vou para a etapa que acho que é muito importante enriquecer a nossa apresentação aqui hoje para esse público que nós estamos falando, que é falar um pouquinho de Portugal e as oportunidades que aqui nós encontramos. Pessoal, tudo bem até aqui? Querem fazer alguma pergunta agora? Era Fiquem bom. à vontade. Pessoal, foi muito interessante assim, essa apresentação aí inicial, né, Fred e Daniel, né, porque a gente tem uma ideia dos negócios, né, da variedade, né, da riqueza, né, que vocês, de certa forma, não estão criando só um negócio, estão criando um ecossistema, né, de várias interconexões, várias parcerias aí, né, então muito interessante aí, parabéns aí. Obrigado, professor. Pessoal, quiser vai jogando no chat aí, quem no Alguma final quiser pergunta, abrir a alguma câmera e fazer alguma curiosidade, né? Pode ficar à pergunta vontade. direta, fiquem à vontade. Como a gente falou muito do nosso trabalho, acho que é mostrar aqui também o site de vocês, o LinkedIn, a gente partilha e o Daniel vai me ajudando aí. Vai interagindo no chat aí, Dani, quando for mais direto. Beleza? Eu vou partilhar aqui a tela, então, pessoal, já sem essa visão preparada aí da nossa apresentação, aquela já está mais bruta, né? Mas o que vale aqui é a informação que a gente vai estar partilhando aí com vocês. Nesse segundo momento da nossa apresentação, a ideia aqui é trazer um pouco dos números atualizados a partir de fontes oficiais aqui do mercado português e europeu, ok? Para que entendamos o porquê que 82% das empresas portuguesas, das sociedades de empresas portuguesas, aqui nós chamamos de empresas coletivas, né? Quando há mais de um sócio, 82% é a taxa de sobrevivência e nós vamos trazer aqui um pouco do porquê esse mercado é interessante. Segundo a Global Innovation Index 2022, Portugal apresentou os melhores desempenhos em capital humano e investigação. Em 22º lugar, produtos criativos, 25º em 132 economias. Então, essa interação e esses protocolos de cooperação entre universidades é um dos nossos trabalhos também, tanto com universidades federais, professor Júlio, quanto universidades privadas, brasileira com portuguesa e europeia. Essa transferência de tecnologia, aqui nós temos o programa Erasmus, enfim, existem diversas bolsas de estudo aí que possam estar beneficiando os nossos alunos no Brasil. E colocá-los aí realmente num ambiente de investigação, de pesquisa e desenvolvimento. Em 2021, o número total de pessoas a exercer essas atividades em Portugal foi de praticamente 70 mil pessoas. Então, imagine num universo de 10 milhões de habitantes, quase 11, 70 mil pesquisadores em pesquisa e desenvolvimento. Portugal está na 27ª posição dos top 50 países em número de pedidos de patente e 48% das empresas de Portugal desenvolveram atividades de inovação, ficando muito próximo da média da União Europeia, 49%, ou seja, metade do mercado exerce aí atividades de inovação. Sobre o empreendedorismo aqui na comunidade europeia e Portugal, mais especificamente, dados de 2022, é o que nós temos mais atualizado aqui do ecossistema, ok? 60% das startups ainda estão no estágio inicial, né? As startups mais valiosas têm sede fora de Portugal por causa do acesso a capital e fiscalidade. Então, o que isso quer dizer na prática, né? O poder aquisitivo e o nível de investimento em Portugal é muito baixo em relação ao resto da comunidade europeia. Isso parte já do princípio do salário mínimo português, é um dos mais baixos aí na Europa, ok? E acaba que o capital estrangeiro, quando fala capital estrangeiro, basicamente é dos países mais ricos da comunidade europeia, Irlanda, Alemanha, França, Inglaterra, mas também nós vamos aí um pouco para Canadá e Estados Unidos como principais investidores. Os negócios em Portugal são muito vocacionados no modelo B2B, o nosso trabalho hoje é muito B2B também, é business to business, de empresas para empresas. E Portugal é reconhecido no ecossistema por excelentes competências técnicas e bons conhecimentos linguísticos. Então, pessoal,
Se vale dica, né? E eu acho que vale alguns insights aqui hoje, deixar para vocês. Quem não começou, comece logo o inglês, né? A gente está numa economia globalizada, a gente... eu passo vergonha, literalmente, em Portugal, hoje, quando falo em inglês, francês. Eu tenho uma filha de 14 anos que me dá aula de inglês e francês, há 5 anos estudando num sistema público de ensino, ou seja, o português ele já vem desde a sua base, né, trabalhando e estudando diferentes idiomas, pelo menos 2 idiomas além do português. E isso coloca esse profissional no mercado já com um diferencial, ok? Ou seja, o inglês, 95% da população portuguesa fala o inglês, 80% fala o francês. Então, isso dá um diferencial competitivo em relação à empregabilidade. E passa a ser um profissional muito requisitado no mercado, né? Aqui um pouquinho de uma análise SWOT aqui do ecossistema português, o que está muito de encontro ao que eu acabei de falar, 54% do mercado global ainda são de incertezas, mas 42% das oportunidades estão aí vocacionadas para a economia do mar, e outros 42% as TICs, né? Ou seja, Big Data, Internet das Coisas, Cloud Computing. Isso está realmente muito alta, e isso é 2022. Eu acho que com o ChatGPT, enfim, a inteligência artificial em 2023 acabou assumindo um protagonismo. Acredito que, em termos de oportunidades, se nós atualizarmos essa pesquisa, a IA vai estar aparecendo aqui já melhor posicionada, e não ali nos 27%, como ela estava em 2022. Eu acho que a grande virtude aqui também é a especialização, 100% da mão de obra especializada, e as grandes dificuldades hoje para a inovação no ecossistema português é a limitação do acesso ao capital e a alta carga tributária, ok? E aqui um pouquinho das políticas públicas, né? Que a gente falou lá no início do nosso trabalho. Sem política pública a coisa não avança. E eu acho que o legal aqui é trazer para vocês o seguinte: quais são os mecanismos que existem, né, para os nossos futuros empreendedores ou trabalhadores qualificados que buscam o mercado europeu? Então, nós temos aqui alguns programas, como o Tech Visa, que o objetivo é garantir quadros altamente qualificados de estrangeiros para a União Europeia. O que isso é na prática? Quando uma empresa de base tecnológica portuguesa ou com sede em Portugal busca um profissional qualificado, ela tem um processo simplificado, né, para atrair essa mão de obra qualificada. E também nós temos aqui o que eles chamam de residente não habitual, que tem sofrido algumas modificações, que é um teto estipulado sobre o imposto de renda em 20%, o que traz aí alguns benefícios e alguns atrativos aliciantes aí para o mercado, para o estrangeiro viver aqui, né? O Empreende 21 é uma medida que eu acho super fantástica. Em resumo, quer dizer que 35%, jovens até 35 anos têm alguns incentivos do governo para a criação do próprio emprego. Então, são medidas... eu costumo fazer uma analogia aqui, né? Se a gente for pegar hoje uma conta do seguro-desemprego, o cidadão tem acesso aí, vamos botar o mínimo ali, 4 salários mínimos, 4 meses um salário mínimo. Se hoje você botar 4 salários mínimos, faz realmente milagre, né? Agora, se ele for no banco pedir 4 mil reais emprestado, ele não consegue, porque tem uma conta de luz atrasada. Isso aqui existe um incentivo que o governo incentiva com de 4 a 6 salários mínimos o desenvolvimento do próprio negócio, e isso a fundos não reembolsáveis. Dentro aqui da política pública, a Startup Voucher. Então, jovens que queiram desenvolver suas empresas de base tecnológica, as startups, nomeadamente, entre 18 e 35 anos, eles têm aí mentorias, apoios, incentivos aí pelos primeiros 12 meses. E o Startup Vale Incubação, e nós chegamos aí a 5 mil euros para candidatura. Enfim, são alguns recursos disponíveis para o desenvolvimento do negócio.
Aqui é só trazer um pequeno insight para não estender demais aí, acho que é onde fica um pouco da nossa visão mais pessoal, né? CLT versus empreender, né? Então, eu gosto de trazer aqui a figura do professor mentor. O professor, ele é um mentor da vida da gente, então hoje jogar a bola aí um pouco com o professor Júlio também, eu vejo que acabei conhecendo o professor através de um ecossistema aqui do Web Summit, então ter um professor engajado, ter um professor que está conectado com o mercado, isso é fantástico, é uma oportunidade incrível. Então, se eu posso deixar aqui alguma dica hoje, quem tem uma visão empreendedora e que pretende empreender no futuro, cola no professor Júlio, são os melhores mentores da nossa vida, nós temos aí hoje dentro da própria universidade. Nós temos aí alguns desafios, né, professor, que é concluir ou não a faculdade, o assédio versus a progressão de carreira. Isso, quando a gente vai para a engenharia informática, é realmente uma coisa incrível, brutal, porque jovens, né, já com aptidões tecnológicas, digitais, que são aliciados por médias e grandes empresas e acabam por não concluir a faculdade, Engenharia da produção também a gente tem por isso também, né? salários Engenharia da produção a gente tem também. isso também. Então, não é um privilégio só da informática, né? Então, acaba que essa aproximação com as empresas corporativas, com as startups, ela tem que ser mais saudável e nós temos que bater forte, pessoal, conclua a faculdade, né? Não peguem exemplos. O pessoal gosta de dizer, mas o Mark Zuckerberg que abandonou a faculdade, criou o Facebook, etc. Mas ele abandonou Harvard e não foi no primeiro semestre, né? Então a gente não pode usar casos um ou outro que aconteceu como via de regra, né? A maioria dos que abandonam acaba encontrando uma dificuldade ali na frente. Experimentar Big Techs, eu acho que isso aqui é super interessante, porque hoje você fazer um programa de trainee, um estágio numa empresa grande é legal pra caramba, porque você acaba aprendendo sobre processos, procedimentos, departamentos, e para você pensar no seu negócio depois pequenininho e pensar no crescimento dele, você já vai ter tido a experiência, né? Eu trago aqui, professor Júlio, como provocação, o contrato de vesting, que eu acho uma ferramenta fantástica para os nossos alunos. Hoje vocês possuem habilidades fantásticas de assumirem determinados departamentos, segmentos dentro de uma empresa, e o contrato de vesting muitas vezes pode ser uma ferramenta jurídica super interessante para vocês trabalharem em projetos de startups. O que é o contrato de vesting, né? À medida que a empresa vai crescendo, o percentual de vocês sobre o negócio, vocês se tornam sócios do negócio, vai crescendo também. Então, todas as empresas, eu e o Daniel, a gente conversa bastante, toda empresa em fase inicial, ela precisa de jovens sagazes, com energia, né? Depois que ela estourou, que ela está toda atrapalhada nos seus processos, aí ela vai precisar de um sênior, vai precisar realmente de uma mão de obra mais qualificada para estruturar um negócio. Então, hoje, vocês aí nos primeiros empregos, nos primeiros empreendimentos, o contrato de vesting, estudem sobre isso, é uma ferramenta fantástica para vocês estarem aí em 1, 2, 3, 4, 5 projetos ao mesmo tempo de startups e estar desenvolvendo esses negócios. Até porque a taxa de sobrevivência de startups ela não é tão sexy, né, quanto o mundo das startups, né? Nós temos aí uma taxa de sobrevivência muito baixa. Então, a cada 10 empreendimentos, startups que nascem, 8 morrem e 2 passam o chamado Vale da Morte. Então, se nós estivermos aí em 5 projetos, a probabilidade de sobreviver 1 ou 2 ela é maior, né? Então, não botar todos os ovos no mesmo cesto. E participar de todos os possíveis programas de inovação, bootcamps, hackathons e etc., que realmente são ambientes aí propícios ao desenvolvimento de novos negócios e oportunidades de trabalho também. Fica aqui o finalzinho aqui, o fechamento, né? Adaption Moa, acho que é o que a gente tem feito aqui, eu, o Daniel e a nossa equipe.
Hoje a gente se adapta, hoje a gente morre, a gente está trabalhando aqui uma internacionalização. Hoje tu vai no mercado e joga no Google internacionalização de empresas Portugal, você vai ter uma chuva de oportunidades e possibilidades. Se a gente fizer mais do mesmo, a gente é mais um dentro do mesmo mercado e a gente tem buscado aqui inovar, diferenciar, enfim, isso tem um preço, né? Que não seja a saúde, enquanto a saúde não estiver prejudicando a saúde, comprometendo a saúde, nós estamos aí buscando. Então, aqui um pouco dessa adaptação, né? A Zoom, que nós estamos usando aqui hoje, já vale o mesmo que 7 maiores companhias aéreas do mundo. Isso na pandemia, em 2020. Passada a pandemia, as ações da Zoom acumulam queda de 90% logo após o fim da pandemia, né? Então, precisamos sempre estar atentos e preparados para as mudanças do mercado. Então, pessoal, está aí novamente o nosso número de contato, enfim, a bandeirinha portuguesa aí à disposição. Vou interromper o nosso compartilhamento. Acabei me estendendo um pouco mais aqui, professor Júlio, mas fica gravado, dá para fazer os cortes, adiantar, acelerar, botar em velocidade 1,5 e buscar aí alguns insights aí da nossa apresentação e ficamos aqui à disposição aí do professor, do pessoal, joga no chat, quiser abrir a câmera aí, microfone, fazer alguma interação, a gente está totalmente à disposição de vocês aí. Isso. Excelente, Fred e Daniel, pela a apresentação aí. Vamos ver alguma pergunta aqui da turma. Aí pode fazer as perguntas no chat, pessoal. Eu vou abrir a câmera aí para estar fazendo alguma pergunta. O pessoal tá meio tímido aí. Ah, aqui, o Caio, por mim, tranquilo. Eu tenho uma pergunta que é o seguinte, Fred, como foi a ideia de ir para Portugal, assim, né? Você falou, parece 2019, né? Como foi que aconteceu esse processo? Vocês estavam com as operações exclusivamente no Brasil, né? E como foi que vocês decidiram ir para lá? Assim, como foi que isso aconteceu? Como foi que vocês chegaram? Quais foram as dificuldades? Assim, o time, você em Portugal, você está sozinho ou já tem um time assim trabalhando, assim, dando suporte? Legal. Obrigado aí, professor. E agora vai mexer um pouco com as emoções aqui, a tua pergunta. Em 2018, eu tenho um filho de 11 anos e uma filha de 14. Em 2008, ele estava com 6 anos, o meu pequeno, e vinha numa jornada intensa de trabalho aí em Portugal, no Brasil, em Florianópolis, morando perto da praia e não indo para a praia, enfim, escola particular, natação, dança, enfim, todas as atividades particulares que precisava. E num sábado eu tive que colocar o futebol do meu filho, particulares que eles vinham desenvolvendo para a formação deles. E aí o pequeno de 6 anos olha para mim e diz, tá, mas por que tu, em vez de trabalhar e pagar o futebol, não vem tu jogar futebol comigo? E aquilo ali mexeu comigo, mexeu com a minha esposa, disse, pô, a gente precisa parar e ver que rumo nós estamos tomando na nossa vida, né? Então foi uma decisão realmente muito pessoal, no sentido de buscar o que todo casal com filho busca, segurança, né? E qualidade de ensino aí para os seus filhos, foi a nossa maior motivação. Hoje a gente tem trabalhado em equipe de forma remota. O Daniel aí está em São Paulo, a Mica está em São Paulo, tem um sócio aqui em Famalicão. Então a gente está bastante disperso num modelo muito online. Nós temos aí o Márcio, que está no interior de São Paulo, em São Roque, tem um sócio em outra empresa na área de turismo em Florianópolis. Então acaba que a nossa atividade está realmente por todo lado, está bem globalizada e estruturada de uma forma mais remota, né, digamos assim. E, claro, toda a parte jurídica, contábil, enfim,
isso precisa fazer parte do nosso negócio sempre. Legal. Tá cortando o áudio, Dani. A minha parte, eu vou para o slide do ouro ali, das EPIs, né? É aquela coisa, quando a gente vê uma oportunidade, vê um país tão interessante quanto Portugal, tão cultural, com tanta fontes, né, de investimento e uma mão de obra tão carente, a gente se vê ali como vendedor de EPIs e não como o minerador que está todo mundo indo para esse lado. Então, eu vejo um trabalho bastante empolgante, porque tudo isso que a gente está fazendo aqui, né, eu e o Fred, a gente está fazendo, está num pilar de transformação, levar gente qualificada para Portugal, trazer gente qualificada de Portugal para cá, conectar bons negócios. Eu acho que fomentar, né? Fomentar oportunidades. A gente está trabalhando num pilar de educação aí também agora, que é criando um curso para brasileiros, para eles enxergarem realmente Portugal de verdade, né? Todo mundo vende que a Europa é linda, é maravilhosa, cheia de história, mas é só jogar no YouTube aí que diz muitos brasileiros falando mal de Portugal, da parte de xenofobia, agressividades. Então, a gente está criando aí uma frente educacional para mostrar Portugal a realidade que ninguém conta, a parte financeira. Fred citou aí que Portugal é uma das cargas tributárias de maior índice na Europa. É um país muito burocrático. Criam-se empresas para resolver burocracias. Entram empresas no meio entre você e um órgão governamental, então cria soluções ali no meio. Então, isso a gente está bastante de olho nisso e a gente quer mudar um pouco também dessa visão de facilidade. Ir para Portugal é o desejo de empreender, é o desejo de aprender uma nova cultura, é o desejo de transformar, né? Eu quero transformar a vida do... eu acho que quando a gente vai para um país novo, a gente tem que estar de coração aberto, estar pronto para enfrentar aí realidades distintas, qualquer que seja o país, Portugal, Austrália, Irlanda, né? A gente tem que estar pronto para vestir aquela identidade do país. Então, eu acho que é um pouquinho disso também da minha visão de eu ir para Portugal, né? Além de descobrir ali novas fronteiras. É isso, a gente está com uma conexão em Moçambique, o Fred citou ali, que também está com esse viés educacional. Por que a gente não fomenta um país também tão pobre em relação à educação, em relação à inovação aberta que a gente traz ali? Então, são muitas frentes conectadas, mas com o mesmo objetivo aí, né? É a educação, é a transformação e mudar, e o que a gente puder mudar de vidas aí, seja em negócio, seja em educação, a gente está de mãos arregaçadas, de braços arregaçados aí para trabalhar em cima disso. Boa, Daniel. Pode seguir. E reforçando mais uma vez, inglês, 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 inglês. Faz falta e faz diferença, quer seja para trabalhar, quer seja para empreender. Hoje, a nossa temática aqui principal é internacionalização. Querendo ou não, por mais que a gente esteja aqui vocacionado nas PALOPs, né, nos países da língua portuguesa, a gente acaba se relacionando também com o estrangeiro, aqui no mercado europeu, e a língua materna acaba sendo o inglês, a língua dominante passa a ser o inglês e faz toda a diferença, né? Programas de inovação, enfim, que você participar, eles são todos em inglês e você fica perdido se não tiver preparado. E faz parte do nosso trabalho também fazer essa jornada de preparação cultural, né? Mas também de idiomas.
Tá fechado o microfone aí, professor. Eu vi que muitas reuniões que acontecem em Portugal, né, são em inglês, né? Então, assim, não é porque está em Portugal e que vai achar que vai estar conversando em português. Na verdade, assim, a maior parte, muitas reuniões acontecem em inglês mesmo, né? Sim. O próprio português europeu, a forma com que é falado e algumas expressões, né, que tem conotações diferentes, enfim, isso a gente tem preparado também o brasileiro. Então, a gente criou aqui um curso, por exemplo, de cultura europeia, cultura portuguesa, mas lecionado 100% por formadores portugueses, né? Então, já faz aí, na prática, uma adaptação, e eu acho que é o primeiro curso, né? A gente provocou isso aqui, trouxe portugueses profissionais do mercado de trabalho, do IFP, que é o nosso análogo ao Cine no Brasil, para falar bastante mesmo sobre o mercado de trabalho, as leis laborais, os direitos, os deveres, mas já com o sotaque europeu, que é para ir treinando o ouvido, né, para aquilo que vai encontrar aqui. Outra coisa também que eu estava pensando aí para a gente estar próximo aí de estar concluindo o nosso papo é que muitas vezes eu fiquei pensando assim, se se é o caso, né, vocês que estão mais avançados, vocês estão nessa questão de internacionalização para Portugal, de modificar, vamos supor, você tem um produto ou serviço e às vezes você tem que criar uma marca nova para comercializar esse produto ou esse serviço em Portugal, né? Porque muitas vezes você tem uma marca, às vezes que ela está muito identificada com o Brasil e talvez fizesse mais sentido, talvez criar uma marca nova para o mercado europeu, assim, de algum produto, de algum serviço. Eu queria saber qual a opinião de vocês sobre isso, assim, se faz sentido isso, se vocês percebem às vezes, porque eu acredito que pode existir resistências. A gente teve uma conversa ontem, teve um bate-papo ontem também com o Jorge Abreu, que ele tem um restaurante em Lisboa, que é o Estou Mercearia, e ele estava falando que eles tentaram implementar um happy hour, que é muito comum no Brasil, happy hour, né? Mas ele estava falando que, por exemplo, as pessoas elas preferem ir para casa, trocar de roupa e sair de novo, né, para um encontro, né? Então, assim, não é muito comum, de repente, às vezes o happy hour saiu do trabalho e já vai direto. Então, assim, no Brasil, assim, por conta de ser cidade como São Paulo, não dá para ir em casa, né, Daniel, e voltar, né? Então, você já fica na rua, né? Já se encontra com os amigos e depois vai para casa, né? Mas lá, assim, como tem um sistema de transporte bom, né? Então você consegue às vezes chegar em casa, né? Se organiza, toma um banho e sai mais tarde, né? Então ele estava dando esse exemplo aí que não funcionou bem assim em Lisboa o modelo do happy hour, porque as pessoas preferem até jantar mais tarde, né? Em casa e se vão sair, né? Vão se encontrar, elas saírem mais tarde. Ele estava dando esse exemplo aí que eu achei interessante. Então às vezes na nossa mente brasileira, a gente acha que vai funcionar um produto, um serviço, mas quando vai para Portugal, e se for para a Espanha ou para a Holanda, para outro mercado, vai ter que estar adaptando isso conforme o mercado, né? O Júlio, professor, Portugal vende planos. Portugal vende planos SMS. Aqui o que a gente usa de WhatsApp, em Portugal, tu vai no site da operadora, ela vende pacotes SMS ainda. Então, isso mostra as diferenças culturais, inclusive de tecnologia. O Fred recebe da caixa de correspondência dele ainda em top de papéis e propaganda impressa, né? Então, a gente vê em vários pontos aí a diferença de cultura, né? Tem uma que é muito forte, foi contada por um colega. Se chegas num bar e aí um homem pede, está um casal, o homem pede uma cerveja, uma água, ele obviamente vai botar a cerveja na frente do homem e a água na frente da mulher, sabe? Não cogita esse pensamento de que a cerveja é para a mulher, né? Então, são coisas que
que é preciso estudo, é preciso entender mercado, não só como Portugal, como eu disse, em qualquer país, entender o seu costume, né, para não haver constrangimentos nem tristeza, nem surpresas em relação a isso, né? Eu complemento isso, professor, com duas situações interessantes. Uma de mais nível pessoal, está ligado muito à cultura local, que é o caso desse colega que teve essa experiência frustrante do happy hour. Isso está muito ligado ao ritmo de vida e à cultura do português. Vou dar dois exemplos assim para ficar bastante clássicos, né? Dificilmente você é convidado para um jantar e etc. É só quando se constrói aqui alguma relação mais próxima e de confiança. E nessa relação, a gente foi convidado aqui para jantar na casa de uns amigos e chegamos lá. Chegamos, a janta já estava praticamente pronta, foi de tomar um cálicezinho de vinho. Terminou o jantar, o marido da amiga já vinha com o café, e já entenda que quando ele vem com o café já para te mandar embora, né? Então já te serviu o café, tomou o café, tá ficando tarde, tal, né? Convidou para jantar, é para jantar, não é igual nós no Brasil, convidou para jantar, sentou na mesa, já puxou uma cerveja, duas, já começou o papo e foi noite adentro, né? O que isso quer dizer sobre a cultura? Existe um pouco desse conflito. Por exemplo, domingo a gente faz churrasco com a família, sai para almoçar fora e etc. O português no domingo é silêncio total, o dia de descanso, né? Então, não adianta tu inventar aqui um comércio, alguma coisa, um frango assado com polenta, e vender no domingo que tu não vai vender, não adianta. Vai vender para brasileiro, para a comunidade brasileira. Mas para eles, para a cultura deles, não. Domingo é dia de ficar em família, em casa e descansar, né? Então, não faça teu churrasquinho com som alto que tu vai estar atrapalhando o teu vizinho que está ali para descansar. E, por outro lado, se a gente olhar para o lado mercado mesmo, existe um paternalismo muito forte, né, Júlio? Então, o que acontece? Então, é uma empresa pequena, uma startup, a melhor coisa que essa empresa pode fazer é ela, depois de testar o mercado, de experimentar o mercado, ela se posicionar como uma empresa portuguesa, de fato, né? Senão ela vai encontrar muita resistência, né? A gente tem a nossa síndrome do vira-lata, de que o de fora é maravilhoso, é melhor, né? Aqui, se o de fora apresenta alguma coisa, epa, mas a gente pode fazer, por que nós vamos contratar o de fora? Então, hoje tu vais ver, por exemplo, né? Quando eu falo de fora, fora da comunidade europeia. Então, a gente hoje tem aqui, por exemplo, Mercado Livre não vingou, Amazon não vingou, eles têm os próprios correios privatizados que fazem todo o trabalho de logística de entrega. Exemplo de estafeta, né? Nós temos aqui o Uber Eats, ok, mas nós temos a Glovo, que é espanhola. O europeu usa a Glovo, por quê? Porque ela é espanhola, então eu vou privilegiar aquilo que é europeu, aquilo que é desenvolvido aqui por nós ou por nossos vizinhos, né? Então existe esse paternalismo muito forte e que as estratégias elas têm que ser muito poderosas, muito bem estudadas, trabalhadas, conectadas, e muitas vezes essa conexão de marcas que a gente faz aí através da Great aí com o Daniel passa a ser um divisor de águas, porque você vem acoplados, quando é uma média ou grande empresa, você vem acoplado a uma outra empresa, e aí a gente cria aqui um fortalecimento de marcas e acaba entrando junto aí nesse mercado, né? E entendendo mais da necessidade do mercado. Ok, excelente. E muito. Alguma pergunta, pessoal, aí? Alguma curiosidade que vocês queiram perguntar? Então, aí agradecer então aí a Fred, né? Aí a Daniel, Fred já está aí no horário dele já avançado aí, né? Então já o horário local já é 10h40 já, né, Daniel? 10h40. É. Então agradeço aí. Eu deixo aí a liberdade aí para vocês fazerem as últimas colocações aí, viu? Algum convite, alguma dica final aí. Mas excelente a contribuição de vocês aí. De minha parte, só agradecer a oportunidade aí, professor. 2007, fui picado aí pelo bichinho da educação também, fui professor ali na Federal de Santa Catarina por 2 anos,
Depois desenvolvemos alguns projetos aí na área de educação à distância com o Instituto Federal do Paraná. Então, só para dizer que hoje todos que estão nessa sala aí nos escutando e quem assistir essa gravação depois também, que entre em contato conosco, se estiver procurando Portugal, estiver procurando uma oportunidade em Portugal, ou mesmo dentro da nossa rede de relacionamento, que é o que acontece muito aqui, Júlio, é que empresas ou pessoas acabam nos procurando, querendo Portugal, e quando a gente vai e faz um diagnóstico, a gente percebe que ela tem aí um mercado incrível ainda no Brasil a se conectar, a se desenvolver, para depois, então, ela pensar em Portugal. Então, não vejo aqui somente como Portugal e Europa, mas oportunidades aí pela região sul-sudeste aí brasileira também. A gente está muito conectado com o Nordeste. Queremos chegar aí ao Rio Grande do Norte muito em breve também. Estamos aí já no Pernambuco, aí do lado. Então, é realmente só agradecer. Estar aí junto a esses jovens para nós é muito motivador e queremos sempre eles próximos de nós, né? Então, fica aí só a nossa disponibilidade e agradecimento aí de poder fazer parte da formação dessa turma. Da minha parte, eu deixei os nossos contatos aqui no chat também, nosso LinkedIn, eu já dei uma explicação, Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, a gente ainda não construiu nossa visão de redes sociais, assim, a gente está muito imerso nos mercados, mas tem os nossos contatos pessoais. Ia trazer aqui só uma reflexão de última, de despedida. A gente tem trabalhado, como eu falei anteriormente, com o mercado de educação, e a gente levantou um diagnóstico aí muito preocupante para o futuro, né? Que é a grande evasão universitária, né? A gente tem visto aí muito jovem desistindo ou indo para o mercado de trabalho nos primeiros, segundo anos da educação, e a gente deixa aí um apelo: continue, vão até o final, né? Jogue seus chapéus para cima, é um orgulho pessoal, um orgulho de família e principalmente aí uma abertura de mercado muito grande, muito importante. Cada vez mais a gente vê a importância da conclusão do curso para o mercado, seja o nacional, seja o europeu, seja o americano. Então, a caminho aí do canudo e do jogar o chapéu para cima. Ok. Obrigado, Daniel, também pelas palavras. Então, assim, vocês estão sendo educadores também aqui, dando várias dicas aí, orientações importantes aí para a nossa turma aí. Aí os agradecimentos aí da turma, de Lara, de Caio e todos os outros estudantes aí, né? E então, qualquer coisa também o pessoal pode, se tiver um interesse particular, a gente pode entrar em contato comigo aí no particular para que a gente compartilhe mais algumas informações aí. A gente vai deixar gravado aqui no YouTube para consultas futuras e desejo sucesso aí nos negócios, né, de vocês, e espero encontrá-los pessoalmente também em alguma oportunidade aí que eu acredito que vai estar acontecendo, tá certo? Com Com certeza. certeza, professor. Então Temos muitos eventos aí previstos para 2024. Isso, vou concluir aqui a gravação.